Boa noite. Gostaria de chamar o pastor Jorge Mário, sua esposa Márcia. Tudo bem com vocês? Em nome da igreja é um prazer recebê-los aqui. Eles são conhecidos nossos aqui, não é mesmo? Já pregaram diversas vezes, o pastor Jorge Mário tem sermões poderosos. Eu gostaria de dizer algumas breves coisas sobre ele. Bom, como eu disse, a esposa do pastor Jorge é a Márcia, e eles têm 2 filhos. Um nós conhecemos muito bem, né? O Jorge, lá no fundo. Ô Jorge. E aí, eles também têm o Johnny, o pastor Johnny. E eles têm 2 noras, a Grazi, que essa eu não conheço muito bem, e a Carol. E olha só, o pastor fez o bingo e tem 4 netas, todas mulheres, não é mesmo, pastor? O pastor atuou 41 anos na sua vida ministerial, e nesse meio tempo ele foi professor, departamental, secretário de campo, e ele atuou também nos campos de Goiás, São Paulo, Paraná, e ele está jubilado há 5 anos, e hoje veio nos presentear aqui com a palavra de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus te use. Você aqui? E a Márcia? Boa noite, irmãos. Um sábado muito feliz. Que Deus os abençoe. Aproveite bem estes momentos para relaxar, descansar, não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Ter certeza da graça, do perdão, da reconciliação com Cristo. Eu gosto de pensar no sábado como o divã de Deus. Você já teve a oportunidade de se deitar num divã de um conselheiro, de um psiquiatra? Talvez não. Mas você sabe o que é? Abrir o coração, conversar, dialogar, faz muito bem. Esses dias eu estava fazendo uns exames pré-cirúrgicos e o médico pediu que eu fosse tirar uma radiografia dos pulmões, um raio-x dos pulmões. Eu fui a um hospital, a uns 20 quilômetros de onde eu moro, era noite, e eu passei por uma sala de tomografia computadorizada, e me chamou a atenção os equipamentos, que vi naquela sala. E quando eu entrei na sala do raio-x, o rapaz tirou o raio-x, pediu que eu ficasse esperando, teve que refazer, e enquanto eu esperava, fiquei observando os equipamentos que ali estavam. E eu observei que eles são antigos, que eles não mudaram muito, desde a época em que eu era menino, e já faz alguns anos. Sabe quando que foi inventado o raio-x? Em 1895, por um físico alemão. E a primeira pessoa de quem ele tirou raio-x foi da esposa. A invenção do raio-x mudou a prática da medicina, porque o médico podia ver o interior de partes do corpo do paciente que antes não se podia ver. O que um dentista faria sem raio-x? Para descobrir se tem problema na raiz, se tem osso, suficiente, etc. Só que raio-x, eu tenho um aqui, todo mundo sabe, ele não é muito assim preciso, assim, no sentido de visibilidade, não é uma visibilidade, não é uma foto, mas quem conhece sabe interpretar e sabe ler, dá uma visão. Os temas que eu escolhi para esta semana, todos começam com o nome radiografia. Hoje eu quero falar sobre radiografia da criação. Eu quero lhes mostrar vislumbres
ideias, flashes. Como numa radiografia, a gente não consegue ver tudo, perceber todos os detalhes, não dá. Mas a gente pode ter vislumbres, pode ter ideias. O tema da semana é a última vitória. Nós vamos terminar com Jesus, vamos terminar com a cruz, vamos terminar com o estabelecimento do reino. Mas para que haja vitória, subentende-se uma batalha, uma guerra, uma luta. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem batalha. Não existe. E é por isso que eu quero começar com a criação hoje. Domingo nós vamos ter uma radiografia rápida da queda do ser humano, para entender algumas coisas. Depois da segunda-feira, uma radiografia do plano que Deus fez para livrar o ser humano. Depois nós vamos analisar o que eu preciso fazer para fazer parte desse plano. Vamos analisar a nossa natureza humana. O que ela faz conosco? Qual que é a guerra espiritual que a gente tem quando aceita Jesus? Como viver essa guerra e essa batalha diante da tentação, da luta e do diabo que está aí tentando a gente? E aí eu quero terminar com o significado da cruz, uma radiografia da cruz, e concluir com uma radiografia da vitória final, da qual todos esperamos fazer parte. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Sabe que esse é o verso e o capítulo mais lido da Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No princípio, no começo, no início dessa terra, embora esta expressão princípio possa significar dois princípios, porque nesse princípio de Gênesis 1, a terra já existia. A terra era sem forma e vazia. Deus já havia criado a terra num tempo não revelado, que nós não sabemos quanto tempo foi e em que momento. Seria como se Deus hoje chegasse em Marte, por exemplo, e fosse organizar Marte, tornando a atmosfera, as condições próprias para a vida. Foi isso que Deus fez aqui. Então, num princípio não identificado, Deus criou a terra sem forma e vazia. Não havia luz, havia trevas e havia água, muita água em toda a superfície. Mas no princípio, nesse princípio aqui, Deus cria condições para na terra criar a vida. Então, no princípio, no começo, Deus. Que Deus? Interessante que o autor inspirado de Gênesis, que foi Moisés, ele não fala nada sobre Deus. Não explica de onde ele veio, não explica nada sobre seu caráter, sobre nada. Toma Deus como fato estabelecido. No princípio, Deus. Essa palavra em hebraico é Elohim. Essa palavra, ela é plural. A estrutura linguística dela é plural, implicando a trindade. Não três deuses, um único Deus, três pessoas. Eu não entendo isso e nem você vai entender. Nem tenta entender porque não vai entender. Não adianta, não entende.
Não vai entender. Quer ver? Você entende Deus sendo eterno? Deus nunca foi criado, nunca, sempre existiu e sempre existirá. Deus tem atributos que nós não fazemos ideia. E porque nós não fazemos ideia, não significa que não seja assim, porque não depende da minha compreensão. Quer ver uma coisa? Você pega um ovo galado, né? Um ovo fecundado. Onde está a vida nesse ovo? Onde está a vida no ovo? Na gema? Na clara? Nos dois? Na casca? Em que lugar? Sabia que ninguém sabe? Os cientistas não sabem, mas tem vida ali. Eles conseguiram fazer um ovo idêntico a um ovo de galinha, idêntico em tudo, igualzinho. Colocaram numa chocadeira. Mas se você colocar um ovo fecundado, um óvulo fecundado, que é um ovo de galinha, numa chocadeira, você vai ter uma vida. Onde está essa vida? Porque eu não consigo explicar onde está essa vida e nem entender esta vida, não significa que ela não exista. Você pega uma semente de feijão, por exemplo. Ali tem vida. Ou milho, sei lá, vida, tem vida. Onde está? Onde está a vida? Não. Tá, e daí? Você coloca, vai surgir uma planta. Existe uma vida. Como entender Deus? A Bíblia diz que Ele simplesmente aparece aqui como o Criador. Esse Deus que criou, que falou e tudo apareceu, dá uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 1, lá no Novo Testamento, versos 13 a 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 13 a 18. Sabia você que esse foi o último livro da Bíblia a ser escrito? O Evangelho de João? Não foi o Apocalipse. João escreveu esse livro quando ele era ancião da igreja em Éfeso. Depois de haver escrito o Apocalipse, ele já tinha mais de 100 anos quando ele escreveu o Evangelho de João, o último livro da Bíblia a ser escrito. João, capítulo 1, verso 1 a 3. 13 a 18, nós vamos ler Colossenses daqui a pouco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem era esse Verbo? Jesus. Quem era esse Verbo? Dá uma olhadinha no verso 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veja o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vê duas pessoas aqui. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e pelo Verbo tudo se fez. Foi o Verbo o agente criador, e esse Verbo foi o Deus que se tornou ser humano. Foi a pessoa da Trindade que se encarnou, sendo um de nós, vivendo como um de nós. Ele foi o agente da criação. Veja Colossenses, no capítulo 1, versos 13 a 18. Caminhe um pouquinho para frente aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. A carta que Paulo escreveu à igreja que ficava em Colosso. Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 18.
Colossenses capítulo 1, 13 a 18. Ele nos libertou do poder das trevas, está falando de Jesus, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Verso 15, estou lendo, do capítulo 1 de Colossenses. O primogênito de toda a criação. Esse primogênito de toda a criação não é o primeiro que foi criado, como alguns interpretam. Primogênito da criação, porque ele foi o agente da criação. Foi o princípio da criação. Aquele que agiu para criar. Esse é o significado. Nele, veja só, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No princípio criou Deus. Quem foi esse Deus que no princípio criou o céu e a terra? Quem foi? Aquele que nós conhecemos como Jesus, aquele que se tornou um de nós, aquele que se tornou ser humano, aquele que se encarnou como ser humano. Nós vamos analisar isso um pouquinho mais detalhado durante a semana. Vamos voltar a Gênesis 1. No princípio, lá no início, no começo, Deus, aquele que anos depois se tornou ser humano, criou os céus e a terra. Céus do ponto de vista humano. Quando nós olhamos para o céu, a pergunta que vem à mente é: quem criou estas coisas? O céu, o universo. Interessante. Quando eu era adolescente, eu estudei no ensino médio um curso que talvez muitos aqui tenham estudado, chamado científico. Alguém estudou científico? Fez essa especialização naquela época que havia no ensino médio, né? Era um curso, assim, bem voltado para algumas coisas da matemática, da física, da ciência, e normalmente preparava, não era um curso profissionalizante, como contabilidade, que havia na época, e outros cursos. E eu fiz numa escola pública na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E eu tinha um professor chamado Di Pietro. Ele era professor de matemática, de física. Então ele era um camarada assim, muito versátil, muito didático, carismático. Era um indivíduo assim que ele tinha a molecada toda na mão dele. E ele gostava de falar um pouco de astronomia. Jamais esqueci algumas declarações de Di Pietro, tais como: vocês sabem quantas estrelas existem no universo? Quantas, professor? E ele falava assim: 100 bilhões de estrelas. Isso lá na década de 70. 71, 72, a maioria aqui não era nascida ainda. E que bom. Mas eu nasci e não me arrependo, é ótimo. Porque você sabe que envelhecer é que nem Fusca. Não importa o ano de fabricação, o que importa é a conservação. É isso que importa, né? Esses dias alguém mandou uma foto de um Fusca para mim, a coisa mais linda. Ele falou: conservadinho. Ninguém se preocupa com o ano de fabricação, né? Mas Di Pietro falava assim: 100 bilhões de estrelas. E a gente perguntava: como que sabe, professor? E ele explicava que o telescópio do Monte Palomar, os cientistas focavam no céu e ali eles mediam um segmento do céu,
fazia um cálculo matemático das quantidades de estrelas e por proporções matemáticas, chegou-se à conclusão de que no universo haveria cerca de 100 bilhões de estrelas. E a gente perguntava, e depois disso? É escuridão completa, não tem nada. O problema é que o telescópio não ia mais longe do que isso. Porque hoje, eu não sei por que eles gostam dos 100 bilhões, hoje não se fala mais em 100 bilhões de estrelas, fala-se em 100 bilhões de galáxias. E se dizia que o universo tinha cerca de 15 ou 17 bilhões de anos-luz. Mas com o James Webb, eles chegaram à conclusão de que é o dobro disso. Sabe por quê? Porque o homem era limitado na sua observação. Quem criou estas coisas? Quem criou estas coisas? Você tem ideia? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Você já ouviu falar nos caminhos da minhoca? Caminho de minhoca. Isso é que o homem conheceu. São como se fossem túneis de força magnética, de força gravitacional, de deslocamento em alta velocidade no espaço. E eu gosto de viajar na maionese. E eu fico pensando assim, será que não é assim que os anjos se deslocam? Ele pode ser que eles usem esses caminhos. Né? Sei. Né? Quem criou estas coisas? A Bíblia diz assim, Deus criou o céu, o universo. Deus criou a terra. A terra tem cerca de 12.756 quilômetros de diâmetro no Equador. Não é tão grande, A superfície da Terra tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, a superfície da Terra. Ela viaja numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. A Terra está andando a 107 mil quilômetros por hora. E ela gira em torno de si mesma cerca de 1.600 quilômetros por hora dentro de si mesma. E ela, viajando nessa velocidade, ela leva um dia para dar uma volta em torno de si mesma. Você tem ideia? Jorge, põe aquele videozinho, só para a gente viajar na maionese. É isso aí, ó, no espaço. Não tem base, não tem nada para sustentar. 3/4 disso aí é água. E pela lógica, a água devia cair, não devia cair? A água devia cair. A água devia cair, devia ser uma cachoeira, mas não cai. Você entende isso? E se não fosse a lua, não haveriam as marés, nós não teríamos as estações, os meses. E se você olha aqui, ó, diz assim, ó, que Deus foi falando e tudo foi aparecendo. Essa é a terra. O sol é 1.300.000 vezes maior do que a terra. Eu não sei o que é isso, não tenho ideia. 1.300.000 vezes maior que a terra. E o sol não é a estrela maior conhecida pelo ser humano, é uma estrela de quinta grandeza. Quem criou estas coisas? Foi o Senhor nosso Deus, lá no princípio. Interessante que o texto não explica como foi que Deus criou, só diz que Ele falou e tudo apareceu. Decidiu criar em 7 dias, podia ter criado em 1, podia, quem não podia? Ou não podia? Podia, tudo num dia só. Não, foi criando aos pouquinhos, foi analisando, foi avaliando, foi confirmando o projeto.
Mas ele não explica, por exemplo, você sabia que a nossa estrutura filosófica, a nossa forma de pensar e raciocinar, ela é grega. A nossa lógica é grega, por causa da nossa cultura greco-latina. A forma dos semitas, dos hebreus pensarem é diferente de nós. Eles não pensam como nós, eles não raciocinam com a nossa lógica. Eles não fazem as perguntas que nós fazemos. Nós perguntamos: como? Que luz foi essa que Deus criou no primeiro dia? Porque o sol ele criou no quarto. Então não foi o sol, mas era uma luz que tinha um foco, porque fazia sombra na terra, porque houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia. Os hebreus, os semitas, eles não perguntam isso, eles perguntam: para que Deus criou a luz no primeiro dia? E essa resposta o texto dá: para que haja divisão entre dia e noite. Para que Deus criou o sol, a lua, as estrelas? Para que houvesse dia, meses, anos. Para isso Deus criou. O dia é dado pela rotação da terra dentro do seu próprio eixo imaginário. O mês é dado pela volta da lua em torno da terra, 28 dias e algumas quebradinhas. O ano, a terra em volta do sol, é um sistema. Deus fez isso na semana da criação. Quem criou estas coisas? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Veja que o profeta fala, verso 26, nesses capítulos 40 até 45, o profeta faz uma comparação entre Deus e os ídolos. E aqui no capítulo 40 e no verso 26, o profeta diz assim: levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Quem foi que criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma só vem faltar. Quem criou estas coisas? Há quem acredite que tudo isso veio e surgiu por acaso. Haja fé, haja fé. Cheguei no IAP, eu e Márcia, fomos para o restaurante na sexta-feira à noite, os alunos muitos se movendo para pegar bandeja e comida, tá, etc. E nós pegamos aos poucos, colocamos lá numa mesa, e quando chegamos tinham 3 rapazes sentados à nossa frente. Aliás, eles se assentaram na frente de 3 pratos, aliás, de 2 pratos, assim, não totalmente cheios, porque nós estávamos pegando alimento ainda. Eles não sabiam que éramos nós que íamos sentar na frente deles. Aí sentei, fiz uma prece, me apresentei e começamos a conversar. E na conversa eles logo assim se tornaram familiares e começaram a conversar de maneira bem aberta comigo. E eu perguntei, e aí? Vocês são adventistas? Eles falaram: não, nós não somos adventistas. A gente estuda aqui, o colégio é bom, a gente gosta de estudar aqui, etc. Vocês gostam de ir na igreja? Não, a gente não gosta de ir na igreja. A gente vai porque é forçado. De fato, no colégio é forçado mesmo. Obrigado aí. No colégio, porque eles vão ficar no quarto. Então, eles já sabem que eles estão obrigados a ir para a igreja. Aí eles ficam lá na igreja, tá, etc., né, e vão ouvindo e vai ajudando. Adolescentes, porque talvez 14, 15 anos por ali, eles deveriam ter. Aí um deles falou assim: eu sou filho adotivo, eu nasci nos Estados Unidos, meus pais moravam lá, me adotaram, meu pai é fazendeiro em Rondônia, tá, etc., e por isso eu estou estudando aqui, gosto daqui. Aí eu fui conversando sobre se ele gostava dos pais adotivos, tá, etc.
Aí ele falou assim para mim: sabia que eu sou ateu? Eu falei: oh, que legal. Eu nunca conversei com alguém que tenha tanta fé como um ateu. Estou conversando com um ateu, cara de fé. Você é um cara de fé. Ele falou: não tenho fé. Claro que você tem fé, cara. Muito mais do que a minha. Rapaz, a tua fé me causa inveja. Como? Olha, eu creio em Deus, que é criador de todas as coisas. O ateu não crê. Logo, a existência da vida e de tudo que existe, tudo surgiu por acaso. Você sabe que eu fiz uma palestra, eu falei para ele, numa escola em São Paulo, numa época em que estava ocorrendo um salão de automóvel, acho que de Berlim, uma coisa assim. Eu comentando com ele. E naquele salão, a Fiat levou um novo lançamento, um carro esportivo, né? E eu comecei uma palestra com os alunos, naquela ocasião, mostrando que houve uma explosão na fábrica da Fiat na Itália, subiu tudo para os ares, e de repente começou a cair pedaço de peça que tinha voado, tudo foi caindo, aquela explosão, foi caindo, quando caiu tudo no chão, surgiu esse carro. Eu joguei na tela o carro que estava, o salão de automóvel da Fiat estava lançando lá no salão de automóvel de Berlim. Os alunos começaram a rir. Eu falei: você não acreditou? Eu perguntei para os alunos. E eu perguntei para ele: você acreditaria nessa história? Você acreditaria que numa explosão de uma fábrica da Fiat, depois que todas as peças e as cinzas caem no chão, por acaso montou-se? Qual a probabilidade disso acontecer, cara? Você tem que ter muita fé. Pensa no seu coração. Esse seu coração que você tem no peito começa a bater no ventre da sua mãe e nunca para, ele só vai parar no dia que você morre. E a quantidade de sangue que lhe bomba. Quem fez isso? Por acaso? Pensa nos teus olhos. O sistema, a imagem entra invertida, a imagem é corrigida no cérebro. Você tem lentes. Cara, é um negócio. Você tem fé, hein? Parabéns. Ele começou a ficar irritado. Começou a falar de Nietzsche, que ele lê Nietzsche, porque ele admira Nietzsche. Aí fui colocando areia no Nietzsche e fui dizendo quem era Nietzsche, e ele foi ficando bravo, assim, numa boa. E aí quando terminou a janta, eu falei para ele: muito prazer em te conhecer. Mais uma vez eu parabenizo um cara de fé. E ele saiu mordido, porque ele nunca havia pensado que ele podia ter o quê? Que na cabeça dele fé é coisa de quem? De crente. Tem gente que crê, tudo bem, mas não vai fazer nenhuma diferença. Deus criou. E a questão não é só criar, é manter. Não é só criar, é manter. Você sabe disso? Eu estava andando aí hoje com a Márcia, com a minha esposa aqui. Passamos por uns prédios ali embaixo, que estão tudo leproso, assim, cheio de mancha de... Falei: Márcia, esse é o trabalho prévio do que tem que ser feito em termos de reforma, né? Está tudo marcado aí. Tem que reformar, tem que ajustar, tem que manter. Compra um carro e não mantenha para ver. O que vai acontecer? Deus criou e mantém. Mantém o sistema. Olha Isaías 45, verso 24. Olha o que diz aqui Isaías 45, verso 24. De mim se dirá... 45, verso 24. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados. Não era esse texto que eu queria, não. Eu devo ter anotado um outro texto aqui, 45, sim, é 9 e 10,
ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro ou pedaços de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? O ser humano é atrevido quando ele questiona Deus, do jeito que ele criou, por que ele criou? Por que ele criou do jeito que criou? A Bíblia toma como um fato estabelecido, Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, como diz Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Dá uma olhadinha no verso 12 do capítulo 45, eu fiz a terra e criei nela o ser humano, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, eu dei as minhas ordens, eu criei a terra. Deus fala, eu criei a terra, e Ele criou o ser humano. E como Ele criou o ser humano na terra? Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, dá uma olhadinha rápida ali, vamos ter uma radiografia rápida do processo da criação do ser humano. 1:26, e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos fez parecido com Ele. Deus tem perna, Deus tem pé, Deus tem boca, Deus tem cabeça, Deus tem corpo. E Ele não tem, não é porque Ele se parece conosco, nós é que parecemos com Ele. Não é o pai que se parece com o filho, mas é o filho que se parece com o pai. Deus tem corpo espiritual, mas Ele também tem corpo material. E a Bíblia revela Deus como tendo corpo material. Deus tem mãos, Deus tem pés. Profetas viram visão de Deus. Quando Moisés estava no Monte Sinai, pediu para ver a glória de Deus, Deus diz, não, você vai ver as minhas costas. E Moisés viu as costas de Deus. Deus nos criou parecido com Ele, fisicamente. Mas Deus compartilhou conosco alguns atributos dele como Deus. Ele não nos fez iguais a Ele, Ele nos fez semelhantes, parecido. Nós não somos iguais, parecido. Por exemplo, Deus não compartilhou conosco a eternidade. Você sabia que Adão e Eva não eram eternos? E você sabia que nós nunca seremos eternos, embora vamos viver eternamente? Deus vai nos dar a vida eterna, mas nós não seremos eternos. Inerentemente não. Adão e Eva não eram eternos. Domingo eu quero considerar isso com você. Deus deu para eles a vida, e eles viveriam eternamente sem nunca morrer, mas não por si próprios. Deus não compartilhou com o ser humano, por exemplo, a onisciência. Um ser humano não consegue saber tudo. Nem a onipresença, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um anjo passa por essa parede, e aqui está cheio de anjo, mas nós não os vemos, porque eles adquirem uma forma que nós não temos capacidade de adquirir, porque Deus não compartilhou conosco, mas compartilhou com eles. São atributos que Ele decidiu fazer-nos assim, do jeito que fizera, homem e mulher, macho e fêmea, à sua semelhança, parecidos com Ele. Nós podemos escolher, nós temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de escolha. Eu consigo me comunicar, eu consigo falar, eu consigo processar informações, eu consigo produzir ideias, eu consigo criar, você consegue criar. O ser humano tem essa capacidade criativa e criadora, isso é fantástico. Eu tenho um medo danado de andar de avião, mas que eu admiro aquele negócio, eu admiro. Aquela é uma parafernália intrincada, mas é demais aquilo, é demais. E outras coisas que o ser humano criou. Sabe como eu escrevia?
Sabe como eu fiz as minhas monografias na faculdade de teologia? Numa máquina de escrever Olivetti. Quem aprendeu datilografia aqui? Aí, ó. Máquina de escrever. Hoje, máquina de escrever, a gente nem precisa digitar mais, basta digitar. E a inteligência artificial vai criar um bando de nerds, eu falei para o Jorge hoje. Porque a pessoa não precisa pensar muito mais, a máquina pensa por ela, não vai criar. E a máquina pensa porque alguém pensou e alimentou a máquina. A máquina apenas faz o rastreio daquilo que está nela. Deus criou você e a mim parecidos com Ele. A gente pode até gerar seres humanos parecidos conosco. Vamos a Apocalipse capítulo 14, um texto que eu citei. E eu quero que você pense nesse texto. Veja Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o quê? O céu, que mais? A terra, que mais? O mar e que mais? E as fontes das águas. Eu tenho um sermão que eu analiso a fonte das águas. Você nunca ouviu ninguém falando das fontes das águas. E me intrigou, por que as fontes das águas estão aqui? Porque aqui tem 3 coisas fantásticas. Deus criou o céu, o universo. Não é brincadeira, o céu, o universo. Deus criou a terra. Para tudo funcionar. Se houvesse um pouquinho mais de oxigênio no ar, não seria possível ter vida. Haveria incêndios espontâneos no ar. Se a distância entre a Terra e a Lua fosse um pouquinho maior ou menor, haveria problema nas marés. E se a distância entre o Sol e a Terra fosse um pouquinho maior ou menor, não haveria vida. É tudo bem encaixado. Os princípios antrópicos são fantásticos. Deus criou o céu, a terra e o mar. E aí eu me perguntava, por que fontes das águas? E eu fui estudar a tal das fontes das águas. Pensa num negócio que ninguém pensa, porque é tão comum você abrir torneira, você tomar banho, você beber água, você se banhar, que a gente não pensa no que é água. Que negócio, água. E como se cria água? Como se forma água? Que são 2 moléculas de hidrogênio, que é um gás, e 1 molécula de oxigênio. 2 gases que se combinam, que formam uma água, que apaga o fogo. É um negócio. Se eu tiver oportunidade, eu vou incluir em algum momento nessa semana, mas adore o Criador. E esse Criador foi aquele que veio nessa terra para morrer por você e por mim, para viver por nós. Você percebeu que são vislumbres panorâmicos muito nebulosos de uma realidade indescritível.
é como uma radiografia, escura e preta, mas que a gente pode ter uma ideia de uma realidade tão grande. No princípio criou Deus o céu, a terra, o mar, os animais, as aves, a vegetação, o sol, a lua, as estrelas, os mamíferos, os peixes, os enxames. E Deus criou você. Deus nos criou com a cara dele, parecidos com ele. Eu queria convidar você para cantar. Qual que é o número mesmo? 400? 438 do Inário. Nós vamos cantar só a primeira estrofe. Aparentemente não tem nada a ver com a mensagem desta noite, mas você vai perceber ao longo da semana. Fiquem em pé, cantem comigo. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia tão glorioso em luz romper, e os remidos infantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for sim lá estarei. Então chamado, quando for, então chamado. Estar perante o Rei. Um dia, o Criador dos céus e da terra vai nos chamar. Um dia, o Criador dos céus e da terra vai nos levar para o céu e a gente vai conhecê-lo face a face. Domingo à noite eu quero analisar a radiografia da queda, a areia que entrou no processo, sabe, o fermento que azedou a massa. E vamos trazer-nos à mente de novo o que aconteceu ali no Éden e o que isso tem a ver conosco. Mas leve para casa hoje à noite a ideia, a pergunta de Isaías: vede quem criou estas coisas, e responda: foi o meu Jesus, foi o meu Salvador. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, são vislumbres de uma graça indescritível, vislumbres pintados com tinta preta e branca, pouca cor, pouca vida, mas é tão belo, é tão grande, é tão infinito, que temos dificuldades de compreender até esses vislumbres mais simples. Ó Pai, através do Teu Espírito, abra nossa mente, de todos nós, para pensarmos mais nisso, para olharmos mais para o céu, para o sol, para as estrelas, para as nuvens, para a vegetação, para as flores, e sempre fazendo a pergunta: quem criou estas coisas? Porque entendo a resposta correta, amaremos mais ao Senhor, temeremos mais ao Senhor e viveremos mais no Senhor. Dá-nos um sábado muito feliz a todos nós. Que a Tua graça se renove em nossa vida, em nossa experiência individual. Conceda-nos um bom repouso, uma boa noite de sono tranquila, segura, em paz. E que amanhã vivamos, nas horas claras desse dia santo, uma experiência bem íntima e pessoal contigo. Oramos no nome do Senhor agradecidos.
Amém. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor. Oi? Não. Dona Márcia, gostaria de agradecer a presença da senhora aqui. Sempre é bom ter a esposa do pregador conosco. Geralmente nós não temos esse privilégio, geralmente vem só o pregador. Muito obrigado, tá bom? E pessoal, só um recadinho antes de nós nos despedirmos. Amanhã nós não teremos culto, né? Todos estão sabendo. Nós teremos amanhã um Impacto e Esperança, nossa caminhada para nós distribuirmos os livros, sermos bênçãos aqui para a igreja de Águas Claras. Então, lembre-se, amanhã a saída ao lado do shopping Metrópolis. Que hora? Às 8h30, tá bom? Até amanhã, que Deus nos abençoe.